Tá, então bora. Traz o Cadu Off-Jai pra tela aí, cara. Que loucura. Direção. Olha aí. Salve! Caramba, é muito bom isso, cara. Que coisa, cara. E aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo certo. E aí, gurizada? Bom estar com vocês. Aliás, eu tava... Antes de tudo, eu vou até pedir para quem tá assistindo aí a coisa, aproveita para dar um printzito aí e marca no Insta e vambora. Foi, no 3. Aí, pô. Já, aí tira lá o printzinho, né? Marca todo mundo, marca a WSS, né? Instrui, Cadu. Como é que fala? Marca os patrocinadores, né? Isso, marca todo mundo, vai ser. No final vai estar só texto, assim, no story, vai estar só texto, não vai ter mais. Marcar todo mundo. Não podemos esquecer de vocês, principalmente aqui, né? Tanto dos dois. Meu Deus, cara, a galera tá ansiosa para ver vocês aí. Sim. Que bom ter vocês de novo, né, cara? Muito bom ter vocês de novo aqui, de verdade, tá? Gosto muito de vocês, né? Já pela, sei lá, 40ª vez conosco, Cadu, segunda conferência de seguida, e vou te dizer mais, a galera sempre pede elogios. 40ª vez? Elogios até não poder mais, mas é bom estar com vocês, cara, tá? Obrigado mesmo. Sinto-se em casa, né? A ideia foi trazer vocês, juntar um pouco, porque a galera vai dar, tá? Inclusive, o Cadu o Daniel. O Daniel é estranho chamar de Daniel, né? Daniel, tu me quebrou agora, né? Daniel não pode. Daniel é proibido. Tem que ser da aula. Cara, que foda. Eu não sei se pode falar palavrão aqui, mas que foda essa pesquisa do Montoro. Porque, assim, geralmente o que a galera faz e gosta de fazer, né? Não, o negócio aqui é hackear e vamos lá e mostrar o risco e tal, né? Beleza, mostrar o risco a gente consegue, né? Mas como que eu levo isso lá para o SOC detectar quando tá acontecendo um problema? Sim. E olha o tanto de coisa que ele mostrou ali, velho. Ele mostrou só na AWS. Tá louco, nossa. Não, é uma loucura. É uma loucura. E eu vendo ali, falei, caraca. E aí você fala de multi-cloud, aí tem mais a GCP e Azure. Nossa. É muita loucura assim, isso. Pô, a pesquisa que ele faz com o time para conseguir criar controle e você conseguir fazer o monitoramento é muito foda, velho. Nossa, tá louco. Pesquisar para achar vulnerabilidade não é fácil, a gente sabe. Agora você pesquisar, achar uma falha, achar como você detecta e como você cria um controle, porque agora ele mostrou, não adianta você perseguir lá o que a AWS está falando e acabou. Não adianta, né? É legal ele falando, né? Tipo assim, né, Pedro? Tipo, a naturalidade da cabeça dele já falou 950 vezes. Para ele, assim, não tem. Vamos lá, vamos tocando aqui, tá ligado? O Pedro tá aí, inclusive, ainda aí, Cê. Tamo on, né? Ele mencionou da ferramenta, acessem o Git lá da Tenchi. Da Tenti. Fala Ti, igual é. E só um comentário à parte que eu não podia deixar de passar em branco. Por acaso, ambos estão falando direto de Santa Catarina, né? Tô certo na informação? Eu tô aqui em Floripa. Based. Não sei se eu podia dizer isso, mas eu notei até o Cadu, o bronzeado. Eu voltei para. Eu tô em Porto Alegre. Eu tô em Porto Alegre aqui de nomo. Voltou pra cá. Tá vendo? Show. Não é mais meu vizinho. Ô, Cadu, é o bronzeado, né? Pegou a praia, tá pegando. Legal, não. Cara, vou te falar. Não é. Qualidade de vida é outra coisa, cara. Nossa, não, muito bom, cara. O Off já morou aqui, ele sabe do que eu tô falando. Ele sabe do que eu tô falando. Agora tu pode fazer aquela referência do Charlie Brown lá, que o teu escritório é na praia, é isso? Meu escritório é na praia, isso aí. Eu voltei faz uns... Eu voltei faz uns 2 meses. Não, 1 mês e pouco. E, cara, eu sou apaixonado por pesca, né? Pensa assim, que eu tô que nem um condenado dentro de casa, travado a 7 chaves, porque aqui não tem mar top para pesca, entendeu? Sim, então, tu vai pra Tramandaí, ali é chocolate. O máximo, assim, do melhor lugarzinho ali pra tu pescar é Torres. Torres, eu ia dizer. Aí é brabo, né, cara? E, Floripa é outra vida, entendeu? E ali, cara, isso, eu sempre falo pra minha esposa, né? Eu voltei porque ela tá grávida. A gente voltou porque ela tá grávida, né? Mas, quando nascer, dá só um tempinho, o moleque pegar anticorpos,
Ô, meu, vou voltar para Florianópolis, cara. Não. Cara, e outra, o Montoro escreveu ali, ó, imagina que cara quem não tem green card, ó, quem não tem green card no Floripa já era. Não, você vê que ele tem, você vê que ele tinha uma placa escrita Floripa atrás, né? Exato, exatamente. E outra, e o meu teve uma pergunta, quem é Daniel? Quando eu li essa pergunta, Daniel? nem eu sei, agora que eu me dei conta que mais bizarro. Gente, ó, seguinte, fala. O que eu vou falar? Aí eu já falo o que ele vai falar. Eu vou falar sobre umas brincadeirinhas aí em Java, no Spring. Então, vou mostrar aí uns riscos de aplicações Spring aí. Vou mostrar o que dá para fazer com o Spring aí. E tu, já? O que tu preparou para nós? O que tu vai mostrar de uma sua aí para nós? Eu vou falar de Recon, né, velho? Vou falar de Recon um pouquinho, bem simplórico de AWS. Ele não tão quanto o Montoro e o Cadu, né, velho? Que são duas máquinas em AWS, né, cara? Eu não sou nada perto desses loucos de AWS. Então eu vou falar da Shadow Clone, né? Que é uma ferramenta aí que eu estou utilizando. É uma ferramenta que eu estou utilizando bastante aí sobre velocidade do Recon, né? Então eu trouxe alguns tempo atrás sobre o Axion, né? Então conseguiram criar um negócio mais rápido que o Axion agora, né? Em Lambda. Então um negócio mais violento aí. Legal. Então, gente, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar então com o Já e daí vamos com o Cadu. Cadu, tudo bem pro ti, não? Tudo certo? De boa, vamos nessa. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar... Já, nós vamos te botar só tu na tela, com a tua tela compartilhada e tu dali. E Cadu, tudo contigo depois, na sequência. Só vamos controlar. A gente tem até umas 5 para tomar conta, vai com vocês, tá? Tá de boa, vamos nessa. Vamos nessa. Valeu, gente. Bora. Valeu. Bora. Fechou. Mais. Bom, senhores, boa tarde, né? Para quem não me conhece aí, sou o OffJA. Falo bastante, né, sobre Recon, né? Então, a primeira parte, né, de a gente falar de pentest ou busca de falhas de bug bounty, né? Enfim, então a gente fala assim, né, bastante de Recon, né? Que é a primeira coisa ali que a gente precisa entender, né? Então, eu sempre trago algumas coisas, né? E faço algumas referências, né? Que nem o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os SEALs, né? Eles têm 95% de assertividade nas missões, né? Então, 95% é eles mapearem o alvo, né? E 5% eles fazerem, né? E 5% eles fazerem, né, o ataque, né? Então, por isso que eles têm essa porcentagem tão alta, né, nas missões completas deles, tá? Então, algum tempo atrás, eu vim falar de uma ferramenta chamada Axion, né? Então, essa ferramenta, ela mostra, né, ela cria-se, né, várias VPS, né, que são máquinas virtuais, lá dentro da Digital Ocean, né? Então, essas máquinas, elas ficam ali esperando comandos, né? Então, a gente faz uma orquestração dessas máquinas. Então, o que acontece, né? Quando a gente fala-se de extrair, né, velocidade em Recon, né? E como a gente localiza falhas muito mais rápidos que X, ou PTO, ou YH, a gente diz que os indianos levam muito isso, né? Porque os indianos, os caras são... os caras são frenéticos, entendeu? Os caras, eles conseguem... São muito rápidos, né? Então, nessa parte de Recon, de análise, né? Os indianos aí levam a boa, né? Nessa brincadeira. Então, esse Shadow Clone, né, era uma ferramenta também, né, que ela utiliza o Lambda, né, que é lá na AWS. Então a gente precisa fazer, né, algumas instalações, né, aqui dela, mas ele tem um Git aqui tudo bonitinho, né, do jeito que monta a regra, né, aquela coisa toda e como funciona, beleza? E aí, o que a gente irá fazer, tá? Quando a gente que está num meio, né, de localizar vulnerabilidade em alguns sistemas, buscar em alguns sistemas, a gente tem algumas ferramentas, né, que a gente utiliza. Então, algumas pessoas utilizam o Shodan, tem outros que utilizam o próprio Git, né?
Eu gosto de utilizar aqui essa ferramenta, que é a Netlas, e essa ferramenta, né? Eu tenho uma parceria com eles, enfim, e aí eu tenho, né, deixa eu só logar aqui no trem, e eu tenho, né, com ela uma quantidade grande, né, de coins ali, né, que seria tipo as moedinhas ali para a gente fazer algumas buscas, tá? E hoje, né, quando a gente se fala de Recon, né, esses tempos saiu uma vulnerabilidade no cPanel e muita gente, né, tomou duplicado, né? Por quê? Porque o duplicado, ele é aquela coisa, alguém já avançou, né? Alguém já localizou aquela vulnerabilidade, né? Então, nela aqui tem várias funcionalidades, eu não vou entrar muito nela, mas é só para algumas pessoas entenderem, né? Conforme a gente dá para fazer algo muito rápido e algo assim que em uma máquina demoraria muito tempo, tá? Então, vamos pensar no modo assim, saiu uma vulnerabilidade, né? Então, como que a gente consegue localizar essas vulnerabilidades, né, de uma forma mais rápida, mas dessa forma mais rápida a gente validando, né, essas vulnerabilidades, né? Então aqui ele fala, né, de algumas tags, né, que a gente pode utilizar, enfim, mas eu não vou entrar muito nela. Então, eu vou entrar aqui numa que é CVE Critical, então ele vai me trazer, né, uma quantidade de máquinas que ele localizou que existam CVEs, né, já catalogadas por eles, que são críticas, né? Então a gente consegue fazer uma extração de tudo isso aqui e depois a gente rolar dentro de um Shadow, do Shadow Clone, para a gente conseguir, né, fazer essas explorações dessas máquinas, tá? Desses serviços, né? Então aqui tem várias CVEs, Tag, Apache, que nem o Caduzão ali me perguntou sobre Spring, né? Então ele vai falar depois sobre Spring. Vamos dar um bizu aqui se a gente acha alguma coisa sobre Spring, né? Eu não sei se seria mais ou menos assim, Cadu. Se tu tiver alguma referência, Cadu, que tu possa me mandar aí ao decorrer da palestra, eu tento extrair aqui com a Netlas. Se tu quiser, eu te mando lá por baixo dos panos lá para ti depois dar uma brincada também. Mas então, né, a gente consegue fazer uma busca. Ó, então eu acredito que seja isso aqui, né, o Cadu. Acredito que seja isso aqui. Mas a gente, né, vai falando ao decorrer aí e tu vai me ajudando aí, tá, Cadu? Se for isso aí que tu precisa. Então, beleza. Quando a gente, né, localiza-se o alvo que a gente quer, né, o tipo de serviço, o tipo de vulnerabilidade ou CVE, a gente consegue buscar, né, nessas ferramentas que fazem essas extrações para nós. Então, beleza. Quando a gente fala de Recon, né, pessoal, a gente analisa uma gama de coisas, né? Subdomínio, portas, DNS, né? Então tem várias coisas que a gente fala, né? Então, esses tempos, um dos meus alunos lá, que é o Xande, ele localizou uma falha na Apple, né? Então ele ganhou uma grana, né? Um bounty lá da Apple, porque ele achou, né? Um env lá com várias informações, ele conseguiu fazer umas explorações bem legal, e eu vou utilizar, né, a Apple mais ou menos de vamos dizer, de case para teste, porque eles têm muitos subdomínios, tá? E a ideia é a gente falar, né, da velocidade que a gente tem, né, de a gente enumerar essas empresas de uma forma rápida e simplórica, tá? Então aqui dentro do Shadow Clone, ele nos mostra, né, o modo de instalação dele, né? Então a gente precisa criar um ambiente virtual, né? Com o PyEnv a gente consegue fazer isso, porque ele só funciona na versão, acho que é 3.9, né? E pelo que eu me lembre, e a gente precisa, né, fazer algumas instalações desse Lightops aqui, que seria acredito, uma ferramenta lá da AWS, e ele cria aqui para nós, né, um config desses caras aí também, para a gente, né, fazer, né, inserir nossa Access Key, a Circuit Key, né, e aqui a AWS, né, lá do IAM, né, que nem ali o Montoro comentou, né, sobre isso. Ele pede para a gente ter dois buckets, né, então um de log e o outro de upload, e ele cria, né, uma máquina para a gente, né, utilizando um Dockerfile, que é esse carinha aqui,
que a gente, né, pode botar algumas ferramentas do que a gente utiliza, né, Subfinder, HTTPX, e a gente utiliza bastante o FUF, né, para fazer fuzzing com a ferramenta. Então, pensa, cara, é muito rápido, o negócio é sinistro. Quem tiver aí a oportunidade de dar uma brincada com a Shadow Clone, ela é muito louca. Eu vou mostrar ela funcionando para vocês terem uma ideia de como é esse negócio, tá? E ali, né, ele fala depois que a gente cria o Dockerfile, o deploy, né, e depois ele lista para a gente a nossa máquina, né, que a gente criou. Ele vai fazer um list lá dentro e depois aqui, ó, LightOps Runtime, Storage Bucket, aqui a gente tem que mudar, tá, para o nosso storage, o nome do nosso storage e o nome da máquina que foi criada, esse deploy aqui, RC Runtime, né, que ele criou aqui dentro desse arquivo config.py, beleza? E depois ele executa, né, aqui a instalação. Beleza, então vamos lá para o Visual Code. Eu gosto de trazer o Visual Code justamente para a gente analisar, né, a gente ver a quantidade de dados e a quantidade de demora, né, que a gente tem referente, né, a algumas coisinhas, beleza? Então, se a gente rolar aqui o Subfinder, que é uma ferramenta, né, de busca de subdomínios, e a gente dá o "-d", que seria o domain que a gente quer, a gente mantém aqui um Apple, "-al", que seria utilizar, né, as minhas listas de API, e eu dou aqui um anil e eu falo domains Apple. O que eu estou fazendo agora, tá? Ele está utilizando, né, as minhas APIs, que eu tenho algumas APIs de utilização, né, de busca de subdomínios, ele está utilizando, né, então o Subfinder, o que ele faz? Ele vai em algumas fontes, né, gratuitas, então cert.sh, DNS Buffer, né, entre outras, e tem a de utilização de APIs, né, então SecurityTrails, Netless, Shodan, GitHub. Ele vai lá dentro dessas APIs, né, dessas empresas, vamos dizer, de serviços, desses serviços pagos, né, e ele acaba extraindo também algumas informações de lá de dentro que às vezes não são tão públicas, né? Então a gente tem que entender que o público, alguém já passou, né? Já passaram por ali. E aí essas ferramentas pagas, obviamente, né, elas ficam fazendo um recon ali diariamente, né? Procurando coisas e coisas novas ali dentro sempre, beleza? Então, a gente agora aqui, ó, se eu dar um cat domains Apple, a gente olhar a quantidade de subdomínios que ele nos trouxe, né? Então, ele nos trouxe aqui, ele nos trouxe aqui 18.856, né, subdomínios. Lembrando que esses 18.856 não quer dizer que são alvos ativos, tá, pessoal? Então, a gente busca, né, em vários caches, em vários lugares, essa quantidade, né, de informações. Ele extrai para nós e ele fala ali, olha, tem 18.856, tá? Mas não quer dizer que a gente tenha 18.856 sites ativos, né? Então, a gente precisa entender essa jogadinha do Subfinder, né? Então, dá para utilizar o Amaz, dá para utilizar o Subfinder, dá para utilizar o Chaos, dá para utilizar o próprio GitHub, dá para utilizar várias ferramentas, né, de pesquisas de subdomínios, né, justamente para conseguirmos, né, extrair essa quantidade de dados, beleza? Bom, então como a gente já tem 18.856 domínios, né, subdomínios, se a gente pegar esses caras aqui, cat domains Apple, e eu dar um httpx -silent, e eu dar um enter, o que ele vai fazer, tá? Ele vai pegar aquela lista, vai largar dentro do httpx, procurando, né, dentro daqueles 18.856 subdomínios ativos. Então ali ele está fazendo, ele está perguntando, o httpx está perguntando para a lista, olha, tu existe ou não existe? Porta 80 e 443, mas a gente não pode se basear que somente existam essas portas, né? Então são 65 mil, e não me lembro quantas portas, TCP, eu acho que é 65 mil. Deixa eu lembrar aqui, são 65.536 portas. Isso aí, eu estava em dúvida se era 400. Então, o que agora ele está fazendo, tá? Pode ver a demora que ele está fazendo. Por quê? Ele está pegando a lista, né, e está passando um por um. Então, ele vai ficar ali batendo, ó. Esse existe, esse existe, esse não existe, esse existe, esse existe, esse não existe, esse existe, esse existe, não existe.
quando a gente fala de velocidade, pessoal, de busca de bounty ou algo assim, a gente precisa lembrar da velocidade, né, que a gente precisa ter para a gente conseguir chegar na frente dos outros, né? Então, que nem o Nick, o Zuko lá, ele comentou na palestra dele, sempre alguém vai ganhar, né? Então, aqui, em busca de bug bounty e recon, é praticamente isso aí, tá? O que levar primeiro, leva, né? Então, quando a gente fala assim, né, de, poxa, o cara limpou tudo, o cara conseguiu derrubar tudo, buscou todos os domínios, subdomínio de uma paulada só. Como ele fez isso? Certamente, né, com algum tipo de ferramenta rápida, né? Então, vamos dizer, existe o Axiom hoje também, que o Axiom ele faz, mas ele sobe, né, VPS, né, dentro do ambiente da Digital Ocean, né? Eu falo da Digital Ocean porque é lá que eu tenho, né, essa parceria, né, amigável lá dentro para mexer, tá? Então aqui dentro da Shadow Clone a gente pode comparar até o Axiom, né, com ela, ó, e outras ferramentas, ó. Então aqui, ó, o Axiom e o Flat de 10 a 100 segundos para levantar a instância. O Shadow Clone é 1000 segundos, não sei, deve ser segundos isso aqui. Cost, né? Monster Free. Então ele tem lá dentro da AWS, né? O Lambda, ele tem uma quantidade que você pode utilizar, né? Que seja gratuita. Startup Timer. Então, de 4 a 5 minutos o Axiom demora, né? Para subir alguma máquina. Então, se a gente for subir, vamos dizer, hoje lá dentro da Digital Ocean, eu consigo subir, tipo, 9.000 e poucas máquinas, tá? Mas eu tenho uma parceria com os caras. Então, o que acontece? Para mim subir toda essa infraestrutura, além de demorar, né, ela se sairia-se muito caro para uma pessoa que hoje está começando na área, né? Então, hoje, graças a Deus, não pago os caras, mas se fosse pagar, ia dar um valor bem alto, né? E ali o Shadow Clone de 2 a 3 segundos, né? Para ele começar, para ele startar o negócio, né? Para ele falar assim, meu, começamos o negócio. E ali, né, o máximo de execução, o Lambda, ele só fica 15 minutos, né? Então não é... eu acredito que não dê para, tipo, tu botar ele meia hora, 40 minutos, né? Se o Montoro tiver aí na cal, por favor, Montoro, me corrija-se, né? Se dá para fazer o Lambda ficar mais tempo do que 15 minutos executando, pelo que eu li, ainda não, né? E aqui ele mostra, né, a utilização de DNS Brute Forcing, ó, de 43 megas, né? 34 segundos ele demorou para fazer, né? Dentro do Netflix. Então ele tem ali uma lista, né? A word list dele, e ele bota lá, ó, ele dá ali os parâmetros bonitinhos, né? Deixa eu aumentar aqui. E ele faz um negócio absurdo de rápido, entendeu? Então, quando a gente fala de velocidade, pessoal, a gente tem que entender assim, ó, que o primeiro leva, né? Ponto. Então, independente da situação, tá? E ali ele conseguiu fazer, né? Completou ali bonitinho. Agora, se a gente ir lá, ó, ele nem ainda startou o negócio dele, né? Então, a gente tem 18.856. Pelo tempo que eu comecei a falar aqui, foi às 3h45 que eu botei ele, tá? Agora vai fazer 10 minutos, daqui a 2 minutos. E ele não trouxe nenhum subdomínio ainda da Apple enumerado, tá? A gente perdeu, na verdade, 10 minutos para tentar enumerar, né, aqueles 18.856 subdomínios. Isso que a gente nem está utilizando permutation, tá? Permutation seria a gente criar várias variações daqueles subdomínios ali que a gente tem, tá? Então, essas variações, né, demorariam bem mais para ele enumerar, né? Então eu vou parar aqui justamente para a gente dar um temperinho, mas agora vamos se lembrar o que, tá? Beleza, demorou 10 minutos para ele começar a tentar, e ele não trouxe nenhum domínio, né? Então a gente pode utilizar aqui, ó, Python Shadow Clone, do jeito que ele pede lá dentro do Git, né? Bonitinho, então a gente pode vir aqui, ó, Shadow Clone, e ali ele mostra, né, como ele utiliza, né? Então ele faz ali um split também do arquivo, que ele consegue quebrar, né, splitar o arquivo, ele divide aquele arquivo. Então ele vai dividir as 18.000
as 18 mil linhas, né, daquele arquivo em outros arquivos, né? Então ele splita em 300 aqui, do jeito que ele mostra, né? Então a gente pode fazer aqui, ó. A gente copia esse cara aqui, e se eu vir lá dentro do meu, ó, ali o input seria a lista, né, que a gente está passando para o HTTPX, e aqui dentro, ó, vai ser o domains Apple, tá? Eu dou um domains Apple, beleza. E aí, gurizada, o que eu gosto de fazer, né? Não, eu acho que é 15 minutos, eu acho, o Montoro, pelo que eu lembro. Cara, eu pergunto pra ti e pro Cadu aí, que vocês são mais desenrolados, entendeu? No Lambda aí, né? Desses bagulho de AWS aí. Eu agora não, há um tempinho, mas um tempo bem curto, né? É 15 minutos, né? Boa, beleza. Então, beleza, né? Então ali ele me fala, né? Ali a utilização, e eu gosto de utilizar o smartphone, né, rapaziada? O smartphone, para vocês verem a diferença, né, que dá de utilizar esse bendito cara e outras coisinhas, tá? Então agora a gente passa para ele, Shadow Clone, a lista que a gente quer fazer, né? Split 300, e ele lá, ó, quando ele botar um timer ali embaixo, então ele agora, ó, então agora eu inicio, tá? Então o que ele está fazendo, né? Ele está utilizando, pegou aquela lista, quebrou a lista, né? Mandou lá para os buckets, e aí o que ele vai fazer agora, né? Ele vai startar ali 63 functions, né? No Lambda, e ele vai dar um comando só, né? Que seria aquele HTTPX lá, utilizando go bin HTTPX -L, a lista do input, né? Que seria o domains Apple, e ali o "-t", né? Que seria o threads, né? Então a velocidade que a gente quer abrir de threads, tá? Então ali ele tá fazendo essa bruxaria para nós, né? Então ele começou ali a abrir as functions, tá? Então ele já terminou, tá, pessoal? Então em 49 segundos ele concluiu, né, a enumeração dos 18 mil subdomínios ali. A velocidade que a gente teve, cara, não deu nem de 1 minuto, tá? Então, muito rápido o bagulho, muito rápido mesmo. Então, se a gente olhar ali, ó, ele criou HTTPX OUT, né? Então, HTTPX OUT, eu dou um WC-L, ele vai me dizer lá que dos 18 mil que a gente tinha, a gente, na verdade, tem 2.992 subdomínios ativos na Apple, obviamente buscando-se a porta 80443, tá, pessoal? A gente não tá fazendo aqui uma enumeração, né, de port scan, enfim. Mas agora, já, pô, cara, eu quero rolar, vamos dizer, para mim descobrir, né, o que cada coisa tem ali dentro, né? Então, a gente pode utilizar, vamos dizer, um nuclei da vida para ele utilizar um template específico, como a gente fez dentro do cPanel. Lá dentro do Netless, eu extraí os JSON, né, do Netless, larguei para dentro da minha VPS, extraí os domínios que a Netless me disse que existia o cPanel e passei para um template só do Nuclei, na onde ele me trouxe vários reportes ali do cPanel, né, da vulnerabilidade que era do 1xSS que a gente conseguiu. E, cara, funcionou muito bem isso aí, tá? Então a gente está se falando de menos de 1 minuto, a gente enumerou 18.892 subdomínios, né? É uma paulada sinistra, além de ser rápido, a velocidade que a gente tem e a velocidade que a gente consegue, né? Apertar ali a nossa engrenagem no modo de ré com velocidade é muito maior, né? Então, se uma pessoa está fazendo com uma máquina local, cara, a chance de ele demorar demais, e pode ser uma máquina muito borrada, muito robusta, ele não vai chegar em 40 e poucos segundos do jeito que deu ali, tá, pessoal? Então, cara, eu quero rolar um template só do Nuclei, né? Que nem o Caduzão, ele vai falar de Spring, né, em Java. Não sei se dá para criar template do Nuclei. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele me corrige. Se for algo muito mais manual, né? Ou conseguir fazer em automação, daria-se para criar um .env para dentro do Nuclei e rolar
dentro de uma lista imensa de subdomínios numa paulada muito mais rápida, tá, pessoal? Então, quando a gente tem, né, esse pensamento de recon, velocidade, a chance de a gente localizar algo mais rápido que o outro é muito grande, né? Então, vários palestrantes, né, falaram sobre defesas, né? Imagina se o nosso time interno de defesa tem um conhecimento de recon, né? Que nem o Montoro ali falou de a gente saber dentro da nossa empresa, né, serviços que estão ativos, né, e a gente conseguir trazer para o nosso time interno como é que eu posso dizer, não um estudo, uma visão, né, de velocidade. Quanto tempo, né, a gente conseguiria localizar várias coisas que a gente não usa e a gente conseguiria baixar esses serviços, né, subdomínios, né? Então, grandes empresas deixam subdomínios às vezes a merger, né, exposto por várias coisas ou várias coisinhas de teste, né? Então, a gente tem que entender que também, né, o recon ele é muito forte quando a gente entende-se que, poxa, a minha empresa é muito grande, mas eu não sei o que tem externo, né? Eu não sei o que está para a rua. Tem empresas que nem sabem os subdomínios que estão apontando. Tem empresas que tomam os takeover, tem empresas que lá, que nem o Montoro ali comentou sobre os buckets, né? E várias coisas de falhas, né? Isso a gente falando de cloud, né? Mas imagina a quantidade de tempo que a gente não teria de tentar diminuir, né, uma visão de ataque de um atacante se a gente tem essa visão, né, de recon ser rápida, né? Essa ação de um time, vamos dizer, um time ofensivo, um red team da vida, que tem coisas diferentes, né? Pentest, red team e blue team são coisas totalmente diferentes, né? Então, se a gente ter dentro do nosso time, né, esse conhecimento, né, essa expertise, imagina o que a gente não conseguiria, né, travar ali na ponta, né, lá no externo, lá, né, o que está exposto, o quanto de coisa que a gente não conseguiria parar, né, em questão de busca de subdomínios, né, ou de velocidade, vamos dizer assim. Então, que nem aquela lá do Logspring, né, Log4Shell, enfim, se criou, né, templates do Nuclei muito rápido, né, porque isso aí, cara, isso aí é muito rápido que os caras criam e publicam, e vocês têm uma infinidade de subdomínios, né, em um banco de dados. Então a gente pode utilizar um MongoDB ou um BBRF com é um banquinho de dados que ele tem, um CrunchDB, bem mais ou menos, e funcionar, né? A gente extrair desses bancos que a gente guarda, nossos records, nossas listas, e buscar, né, no ambiente externo o Log4j, por exemplo, né, por um template. Ou a gente pode analisar diversos e outros modos, né? Eu sou um cara muito da automação, eu gosto muito dela pela velocidade, né? Então, obviamente que eu também sei mexer manualmente, tá? Mas assim, quando a gente pensa no modo manual e vamos dizer assim, poxa, esse manual aqui, se eu faço todo santo dia a mesma coisa, será que eu não consigo automatizar aquilo, né? Para ser algo mais rápido, enfim, para ser algo mais objetivo, né? Então isso é muito legal e muito bom para nós, porque a velocidade que a gente vai ter é superior, é infinita, que nem eu pude mostrar agora. 63 segundos o negócio ele enumerou, né, os 18 mil ali de uma forma bem legal e rápida, né? E obviamente que agora a gente tem os subdomínios já enumerados, né? Não enumerados, né? Porque a gente não fez port scan, a gente não sabe se dentro daquele IP do ivpn.apple não existe outras coisas, né? Ou aquele IAD2S1, quem não me garante, né? Que ali o D2 ele não tenha o D1, D2, D3, D4, D5. Então são pensamentos que a gente vai trazendo, né, ao longo do tempo, mexendo, né, com esses pensamentos de recon, tá? Então o que eu quero dizer é sobre velocidade, né? Então, sobre a velocidade que a gente tem de analisar um alvo, né?
de analisar grandes corporações em um tempo muito baixo, muito rápido, e que a gente consiga, né, numa visão atacante agora, vamos dizer, poxa, saiu uma vulnerabilidade X agora e eu vou enumerar uma empresa XPTO, que ela é imensa, essa empresa. E dessa empresa, essa XPTO, a gente conseguir dar uma paulada em questão de 1 minuto, 2 minutos, a gente já saber se ela tem, né, aquela vulnerabilidade lá dentro do ambiente deles, né? Então isso é muito legal quando a gente vai juntando, né, quebra-cabeça e trazendo, né, essas coisas mais rápidas, vamos dizer assim, né, de se fazer, né? Então, pessoal, da minha visão hoje, né, sobre Recon, eu acredito que quando a gente tem um pensamento, né, de maior, que a gente fala assim, né, de trazer subdomínios, trazer esses endpoints externos, né, numa velocidade maior, em questão, para nós, é muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais atrativo, né, para uma pessoa que está buscando falhas ou para uma pessoa que está buscando a segurança na própria empresa, né, quando a gente tem alguns conhecimentos, né, que a gente deixa, às vezes, passar despercebido, né? E o Recon, ele me faz aí muitas coisas legais no modo de extração de dados, extração de endpoints, extração de várias outras coisas, a gente consegue com a Shadow Clone, né? Então a gente consegue instalar outras ferramentas. Se o cara ele tem uma ferramenta própria de análise de alguma coisa, ele consegue rodar essa ferramenta, né, muito mais rápida utilizando a Shadow Clone. Beleza, pessoal? Então, hoje, sim, né, a gente consegue fazer port scan, a gente consegue... A única coisa que ainda eles não mexeram, né, foi a quantidade de templates ali que eles estão utilizando, né? Então, também é bem legal essa parte do Shadow Clone, e também tem uma ferramenta aí que chama-se Raiden. Raiden aqui, ó. Essa ferramentinha aqui, ela também, né? Ela faz essa parte de velocidade de Recon, mas só que ela faz utilizando-se de workspaces lá que eles chamam, né? Workflows, perdão. Então são workflows que a gente olhares aqui, Gal aqui que eu vou banhar. Essa aqui eu que criei do Gal, então ali eu monto, né, um workspace e ele faz, né, o que ele está fazendo. Se a gente fosse fazer um bot, né, ali ele está fazendo 5 coisas, né? Essas 5 coisas ele consegue ele utiliza-se, né, um workflow pronto para isso, né? Então a gente bota ali um site, enfim, e ele vai fazer as 5 etapas, né, dentro daquele site. Mas a gente pode criar, né, um bot muito maior para extração de JavaScript, enumeração de JavaScript, busca dentro desses JavaScript de AWS Key, Secret, sobre IAM. Então a gente tem uma gama, né, maior também de coisas, a gente utilizando workflows, né? Então, em vez de a gente utilizar sei lá, um bicho de 7 cabeças, a gente consegue, né, utilizar em workflows, o que seria também legal e rápido, né? Não tão rápido, obviamente, que nem o Shadow Clone, porque o Shadow Clone, eu sempre digo, né, que ele é um cara muito agressivo, né, cara? Então a gente utiliza-se ele ali, ele é tipo uma tropa de choque, assim. A última das últimas, a gente rola ele justamente, né, para fazer alguma coisa bem legal, né? Então, quando a gente se fala-se de extração, né, a gente consegue se também utilizar em workflows, né? Então, pessoal, da minha parte, hoje, né, eu falo muito de Recon e é isso aí, né, que eu quero trazer para vocês. Hoje era a velocidade de um Recon utilizando-se o Shadow Clone em cima de grandes empresas, né? E o resultado que a gente tem aí. Beleza, senhores?
da minha parte é isso, graças a Deus. Aí, pô, meu Deus, e é rápido mesmo, hein? Porra. Não, tá louco, os bichos Tá estão saindo. bons. Pô, já, show de bola, cara, beleza? Ô, Cadu, já puxa a frente aí pra gente aproveitar Bora. os 50 minutos que temos contigo. O tempo, exato. Fica tranquilo, tá, Cadu? Se for menos que isso, tranquilo, mas, cara, é que é sempre difícil. Eu tenho que chamar o suporte aqui, gurizada. Tem que chamar o suporte. Agora sim. Tá procurando a aba. Não, meu, tava com tudo aberto aqui, gurizada. Perdeu nas abas. Boa. Então, para mim aqui vai ser algo bem tranquilo, é bem rápido, assim, não é algo tão longo, porque é algo que o impacto é alto, mas a detecção é rápida e para demonstrar o impacto é rápido também. Então, acho que tem o tempo suficiente aí para a gente fazer, beleza? Não, vamos embora. Então, tá show. Então, direção, já larga o Cadu com a tela dele e vambora. E vambora. Let's go. Bom, vamos lá, galera. Vocês estão vendo minha tela? Acho que tá todo mundo vendo minha tela aqui, né? Ah, eu acho que ficou meio cortado, mas deixa eu abrir o VS Code aqui e ver se vocês conseguem ver. Talvez tirar um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu abrir o VS Code, se ele fica no centro da tela ali certinho. Vamos ver? Não vai cortar não, tá tranquilo. Dá para fazer assim qualquer coisa também. Aí, pronto, resolvido. Beleza? Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre aplicações Spring, especificamente de uma biblioteca que dá para você adicionar no Spring, chamada de Actuator. E é bem legal, a gente vai ler um pouquinho ali sobre o que a própria Spring diz e sobre como que a gente pode explorar falhas de segurança nesse carinha, beleza? Então, para a gente iniciar, eu vou criar um projeto Spring, então eu estou aqui na minha IDE, eu vou aqui em Spring Boot Dashboard, isso aqui é uma ferramenta chamada de Spring Boot Toolkit, você pode instalar ela pela extensions aqui do VS Code. Então, se eu digitar Ctrl+Shift+P, ele aparece esse menu e eu posso digitar aqui Spring Initializer, tá vendo? Então, ele me dá duas opções para eu iniciar um projeto utilizando o Spring com o Maven, né? O controle de dependências via Maven, ou o controle de dependências via Gradle, né? Usando o build Gradle. Então, eu vou usar o Maven. Vai dar dump, né, malandro? Não só isso, tem muito mais coisas que dá para fazer. Porque a galera olha lá só o dump e aí, tipo, para ali. Mas dá para fazer várias outras coisas, né? Então, vamos criar aqui com o Maven. Vou criar na versão 2.7, eu já explico por que nessa versão. Vou utilizar Java, porque Kotlin e Groovy é outra coisa, né? Então, Java. Vou colocar aqui como o grupo, né, que a gente vai criar, vai chamar WSS. E o nome da nossa aplicação aqui vai ser WSS com, beleza? Vai ser WSS SecCon, né? Para ficar igual o nome do evento ali, né? Então, WSS SecCon vai ser o nome da nossa aplicação. E o formato de deploy, como eu vou rodar local, eu vou usar o jar e não vou usar o war, beleza? Então, jar e a versão do Java que eu estou rodando na minha máquina aqui é 17. Aqui ele fala para eu procurar dependências para instalar no meu projeto. Então, o primeiro vai ser o Spring Web e o segundo vai ser o Actuator, Spring Boot Actuator, beleza? Selecionei essas duas dependências e vou clicar aqui em Select to Dependents. E aí ele vai pedir para eu salvar em algum lugar isso aqui. Vou salvar na minha pasta Apps. Eu vou criar aqui dentro dessa pasta Apps uma pasta WSS. E dentro dessa pasta WSS eu vou gerar o nosso Spring. Beleza, ele disse que o nosso projeto foi gerado com sucesso e eu posso abrir ele aqui. Então ele abriu aqui a nossa aplicação. Ó. Deixa eu só ver se fica encaixado certinho aqui para vocês. Então, agora ele carregou aqui para a gente a nossa aplicação Spring. Né? Então, eu tenho aqui o POM.xml, que é meu arquivo de dependência do Java, né? do Spring, do Maven, na verdade. Né? E aqui eu tenho todas as dependências do meu projeto. Então, aqui dentro de Dependencies, tá vendo? Eu tenho a primeira dependência, que é o Actuator. Depois eu tenho o Spring Web, que foi o que a gente instalou. E eu tenho aqui o Spring Starter Test, que já vem por padrão já no Spring para fazer teste unitário, né? E como parent aqui, o principal aqui do nosso projeto, ele está utilizando o Spring Boot Starter Parent, né? O framework Spring Boot. Beleza, então esse aqui é o nosso arquivo de dependência. Para a gente iniciar, eu vou entrar aqui em Source Main
Java, BR com WSS seccom e vou criar uma classe aqui. Vou dar o nome dela aqui de API Controller, por exemplo, .java, e essa API Controller eu vou criar uma função aqui nela. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Acho que agora está todo mundo enxergando, né? Beleza. Então, eu vou criar uma função aqui, public string. Então, qual vai ser o retorno dessa função? Vai ser uma string. E eu quero retornar uma mensagem. Então, essa função vai ser WSS e ele vai retornar uma mensagem como olá, WSS seccom 2023. Beleza? Então, essa aqui é a nossa aplicação. Eu preciso dizer que essa classe aqui ela vai ser uma REST Controller. REST Controller. E essa rota aqui, eu preciso mapear ela para uma rota de API, por exemplo. Então, eu dito aqui como request mapping, e eu vou mapear ela para /API/WSS, beleza? Primeira coisa, e eu vou criar uma outra rota aqui com request mapping também, e essa rota aqui vai ser uma rota protegida, uma rota que nem todo mundo tem acesso. Então, eu vou criar uma rota bem diferente aqui, como admin/user/update, por exemplo. Então, para a gente fazer fuzzing disso aqui, talvez fosse um pouco mais complicado, se fosse assim, por exemplo, né? E se, além disso, ele esperasse alguns parâmetros, né? Então, public string como admin, e vou retornar aqui como return página rota do admin. Beleza? Então, essa aqui vai ser a nossa rota e eu quero esperar algumas coisas aqui. Então, no nosso request mapping, eu vou passar aqui o valor da nossa rota, que vai continuar sendo essa rota aqui. E eu vou passar outras informações. Por exemplo, o método para essa rota vai ser post e essa rota ela espera que ela seja consumida e também vai produzir para mim um JSON, beleza? Então, a gente vai ter isso aqui. Ah, tá errado, não é só post aqui, tem que ser... como que era request method, isso aí. Request method post, eu só preciso importar ele aqui. Import org spring framework web bind annotation e aí coloco aqui o request method. Então agora eu tenho duas rotas, uma rota de API /API WSS que retorna uma string e eu tenho uma outra rota de API /API admin user update. Beleza. Duas rotas normais de aplicação aqui. Agora a gente vai buildar a nossa aplicação. Então, vou digitar MVN, na verdade, né? Maven package. Ele vai compilar a nossa aplicação Spring e vai gerar um artefato dessa aplicação. Então, ele diz para a gente aqui que ele buildou com sucesso a nossa aplicação e toda vez que ele builda a aplicação, ele joga para essa pasta target aqui. Acho que dá para vocês verem, né? E dentro dessa pasta target, ele cria um arquivo .jar, WSS seccom 001 snapshot.jar. E aí, para a gente rodar a nossa aplicação, eu preciso digitar java, jar, essa pasta target, e abrir o nosso arquivo .jar. Então, dessa forma, eu vou rodar a nossa aplicação que a gente acabou de fazer em Spring. Então, ele é compilado, né? E por padrão, ele já vem, o Spring Boot, ele já vem com um servidor Tomcat Embed, né? Não é um servidor Tomcat Enterprise ou aquele Tomcat que a gente está acostumado. Ele é um servidor web que já está anexo dentro do Spring. Então, ele roda por padrão na porta 8080 aqui, como a gente pode ver. Então, se a gente abre no nosso navegador aqui, deixa eu só diminuir aqui para vocês verem a URL também, ó. Aí. Então, agora vocês estão vendo tudo, né? Então, se eu acessar aqui a URL localhost 8080, olha o que ele apareceu para a gente. White label error. E o que ele disse? Not found. Por quê? A rota raiz, a rota barra, não existe. Por quê? A gente não criou ela, né? Se a gente acessar /API /WSS, aí funcionou. Então, aqui ele conseguiu criar a nossa aplicação com sucesso. Aqui tem uma outra rota lá, que é eu, como um atacante, pensando aqui como uma pessoa que está fazendo um pentest ou até um bug hunter, ele não vai saber, a não ser que tenha, claro, uma documentação pública de alguma coisa, quais são essas rotas de API. Por padrão, ele vai bater aqui nesse carinha aí e vai ver que deu 404. O que normalmente vai fazer? Vai fazer um fuzzing, né? Então, vai ficar lá digitando
barra alguma coisa, depois outra, e vai verificando se continua dando 404 ou não, né? Fazendo fuzzing na aplicação. Só que a gente sabe que em alguns momentos o fuzzing ele não pega alguns endpoints, né? Porque é um endpoint muito específico da aplicação e assim por diante. E se a gente pesquisar aqui na internet, ó, Spring Actuator, olha que legal. Vamos ver o que o Spring Boot, né? A Spring fala sobre o Actuator. Deixa o seu Spring pronto para rodar em produção com essas funcionalidades aqui. Vamos ver quais são essas funcionalidades. Então aqui ele está dizendo como que eu instalo, a gente já instalou no nosso projeto. E aqui ele fala sobre os endpoints, ó. Então, o Actuator, ele tem vários endpoints que permitem que você monitore e interaja com a sua aplicação. Então, ele te dá vários endpoints built-in, né? Endpoints já criados e prontos para você conseguir interagir. Você também pode adicionar os seus próprios endpoints, como ele está dizendo aqui para a gente. Beleza. Você pode habilitar e desabilitar alguns endpoints individuais, específicos, ou você pode expor esses endpoints a partir do HTTP ou JMX. Então, se eu vou lá para habilitar e desabilitar, ele diz aqui quais endpoints existem, né? Então, Audit Events, Beans, Env, Flyway, Health Check e assim por diante. Então, como a gente já instalou esse carinha, por padrão, ele já habilita alguns endpoints. Então, se eu acessar aqui /Actuator, a gente vai ver que por padrão aqui, ele tem dois endpoints habilitados, que é o Health e o Health Path. Então, esse carinha aqui é para você fazer Health Check da aplicação. Então, a gente não tem lá, quando a aplicação está em produção, a gente precisa saber se aquela aplicação está no ar ou não está no ar. Então, a gente utiliza um endpoint de Health Check para ficar batendo nele, para ver se a aplicação está respondendo. E a gente vai ter lá dois tipos, normalmente, de Health Check. A gente vai ter o Liveness Probe e o Readiness Probe, né? Um para verificar se a aplicação está respondendo às requisições e outro para verificar se a aplicação está funcionando como deveria, se a comunicação com o banco de dados está funcionando, se a aplicação está no comportamento esperado. Não porque às vezes só o servidor web está no ar, mas a aplicação está quebrada. Então, por isso que às vezes tem essa distinção, beleza? Então, ele está dizendo aqui o status para a gente como up. Então, vamos seguir as recomendações aqui que ele está dizendo para a gente. E ele diz o seguinte, olha, se você usar o asterisco, você pode expor todos os seus endpoints do Actuator, para você conseguir gerenciar e ter várias interações. Então, vamos lá no nosso arquivo aqui de configuração. Então, se eu entro aqui em Source, Main, Resource, Application Properties, eu posso cadastrar aqui essa condição nesse arquivo. Então, eu vou digitar aqui Management, Endpoints, Web, Exposure, Include. E eu vou colocar aqui asterisco. E aí aqui é onde começa o primeiro problema, né? Pensa que o desenvolvedor ele quer habilitar dois endpoints. Ele quer habilitar um endpoint de monitoramento e um outro endpoint de liveness, ou um outro endpoint de beans para ele fazer monitoramento de variáveis, algo no gênero. O que é mais fácil? Eu escrever aqui todos os endpoints separando por vírgula, que às vezes eu nem sei o nome, ou digitar asterisco. É mais fácil digitar asterisco. Então, pensa na cabeça do desenvolvedor. Vou colocar asterisco, não tem nenhum problema. E imagina que nesse arquivo aqui, aproveitando que a gente já está aqui, nesse mesmo arquivo, ele funciona muito parecido com o arquivo .env. Não sei se vocês já viram algumas aplicações que ele tem um arquivo .env para simular as variáveis de ambiente. Então, alguns parâmetros para a aplicação a gente pode configurar através do Application Properties. Então, eu posso cadastrar aqui, por exemplo, Spring, Mail, Username. E aí eu vou colocar aqui o usuário, o e-mail, por exemplo, como spring@wss.business, né? Eu acho que está escrito certo. É isso? wss.business. Eu tenho que ver para não passar vergonha, né? Tá certo, é isso aí. Então, Spring wss.business, então Spring Mail Host, e aí eu passo aqui qual que é o servidor de host, ele deu o exemplo do SMTP do Gmail, a porta, e eu posso colocar aqui a senha, por exemplo, como Spring 123, a sugestão aqui que o Copilot nos sugeriu, né? Beleza, então eu configurei aqui, digamos, variáveis de ambiente, né, do Spring Password e também configurei aqui a exposição dos endpoints do Actuator. Agora, se a gente faz o build da aplicação novamente, olha que legal. A gente vai fazer o build da aplicação de novo.
E agora eu vou rodar a aplicação de novo. Beleza? E aqui a gente pode ver que, olha, apareceu o que para a gente? Ó? Expondo 13 endpoints que tem como prefixo /actuator. Então, agora, se a gente volta para o nosso browser aqui, no /actuator e dá F5, olha só que legal. Agora a gente tem vários outros endpoints para a gente interagir. Bem legal, né? E a gente vai dar uma olhada nesses endpoints aqui. Então, o Beans, ele vai mostrar para a gente toda a estrutura que ele carregou de classe e variáveis na JVM. Então, por exemplo, ele está dizendo para a gente que ele carregou essa classe de cache aqui, ó, Caching Operation Invoker Advisor. E ele vai mostrar para a gente toda a estrutura. Talvez para um desenvolvedor ele vai olhar isso aqui e falar, tá, mas por que isso aí é útil para alguém, né? Isso aqui é importante porque, a partir disso, um atacante ele consegue ver o que você está carregando no teu class path. Se alguém está vendo o que você está carregando no teu class path, por exemplo, como Commons Collection, se for o caso, ele abre um precedente para o atacante já saber que você tem uma determinada biblioteca na sua aplicação e que um eventual ataque de deserialização insegura, ele pode se aproveitar disso, beleza? Esse endpoint aqui pode não ser um dos maiores problemas que está exposto. Actuator Caches. Então, ele vai mostrar todo o sistema de gestão de cache aqui, e nesse caso não tem nenhum. E a gente pode ver especificamente o sistema de gestão de cache, passando barra e o nome dele, mas como não tem nenhum, ele não vai exibir nada. O Health Check a gente já viu. Aqui em Actuator Info, ele não está aparecendo nada aqui, mas em uma aplicação em produção, se está sendo utilizado algum sistema de versionamento de código, como Git, por exemplo, no Actuator Info, ele vai aparecer qual é o hash do último commit, qual que é a branch e quando foi feito o deploy dessa aplicação. Aqui, em condições, a gente vai ter especificações de configuração do projeto. Então, lembra que a gente entrou lá e especificou uma condição que foi essa daqui, ó, Management Endpoints Web Exposure. Então, ele carregou para a gente aqui, e que já é um indício que foi alterado essa condição, né, de exposição dos endpoints do Actuator. Só que no próximo carinha aqui, que é no Config Props, que é esse de baixo aqui, a gente consegue ver exatamente o que foi alterado. Então, por exemplo, aqui no Application, se eu passar o Management Endpoints Web, vamos ver se eu passar isso aqui, ó, depois da barra, o que ele vai me dizer. Olha que legal, se eu dar um zoom aqui, então eu coloquei /Actuator, Config Props. O que é o Config Props? É o nosso arquivo Application Properties, é esse carinha aqui, beleza? Então, esse arquivo, pensa que qual é o perigo de um atacante acessar esse arquivo? É ter credencial lá, né? Então, se a gente acessa Management Endpoints Web, ele vai aparecer aqui que a configuração que a gente fez foi para expor todas as rotas do Actuator. Então, aqui a gente consegue ver essa configuração. Só que se a gente continua olhando aqui no Config Props, a gente vai ver que tem o Spring, vamos ver lá, Spring Mail. Será que tem aqui? Não tem aqui. Por quê? Tudo que é configuração que não seja de gerenciamento, lembra que eu falei que esse arquivo ele simula como se fosse um arquivo .env, né? Um arquivo .env. Então, essas variáveis aqui, desculpa, ele vai levar para a aplicação como se fosse uma variável de ambiente. E, curiosamente, a gente tem aqui um outro endpoint chamado env. E esse aqui é um dos mais perigosos que a gente tem para esse endpoint do Actuator. Então, se a gente clica aqui em env, o Actuator /env, ele vai listar todas as variáveis de ambiente da aplicação. Então, isso aqui é extremamente crítico. Por quê? O que geralmente a gente guarda? Alguém aí no chat fala para mim. O que geralmente a gente guarda em variável de ambiente numa aplicação de produção? Guarda a chave de API? Guarda login e senha de banco de dados? Guarda o login e senha de serviço de e-mail? Guarda a secret do JWT? Então, quando você para analisar o que você salva no arquivo .env, é extremamente crítico, né? E aqui no Actuator env, a gente consegue ver todas as variáveis de ambiente. Então, nome do sistema operacional, versão do Java que está rodando.
e você vai perceber que algumas variáveis de ambiente ele deixa com asterisco, tá vendo? Ó? Por exemplo, o Sun Java Command deixa o asterisco. E aí, se a gente for rolando aqui, ó, para baixo, olha só o que a gente vê aqui, ó. A gente tem o nosso Management Endpoints aqui com o valor. A gente tem o Spring Username com o valor que a gente configurou lá no arquivo. A gente consegue ler aqui, ó, spring@wss.business. A gente tem o servidor de e-mail que a gente configurou. A gente tem a porta que a gente configurou. Mas a senha que a gente configurou, olha como que aparece. Fala, pô, então tá seguro, eu não preciso me preocupar. Pô, tá aí, ó, o Spring, ele oculta a senha, né, quando a gente está falando de variável de ambiente. Então, significa que tudo bem, está exposto o env, né? Nem sempre. Por quê? Ele oculta esses valores somente em alguns casos. Então, ele tem algumas validações que ele faz, que é se conter password no nome da variável, se contém secret, se contém pwd. Mas o que acontece às vezes é do pessoal configurar uma query string ou configurar uma URL de conexão com banco de dados, né? E na URL de conexão com banco de dados, ele não vai ocultar, por exemplo, a senha. Ele vai exibir a URL de conexão com o banco de dados inteiro. No caso, se for, por exemplo, o JDBC, vai aparecer lá a conexão com o banco de dados completa. Então, esse é um problema, porque ele não oculta tudo. Mas beleza. Se a gente pegar esse valor aqui e colocar aqui em cima, depois do /env, ele vai me mostrar só o valor desse carinha aqui. Então tá lá, ó, spring.wss.business. Se eu passar o password, será que ele aparece? Também não. Então ele aparece com os 3 com asterisco, né? Mas beleza, não significa que, porque não aparece no env, que a gente pode confiar cegamente no actuator. Então o que a gente tem que olhar e prestar muita atenção? Tem um outro endpoint aqui, que é o heap-dump. E é legal se a gente volta na documentação aqui, olha só o que ele fala na documentação. O que ele fala na documentação. O exemplo que ele dá é, bom, você libera todos, né? E você não libera o env e o beans, que foi os dois que a gente viu até agora que pode gerar um perigo ali para a aplicação, né? Que é listar as variáveis de ambiente e o beans. Então, o que na documentação está falando? Expõe todos, mas exclui da lista o env e o bean. E aí tá tudo certo. Aí agora a gente vai estar seguro, né? Só que qual que é o problema? Aqui no Actuator a gente tem um carinha chamado heap-dump, tá vendo? Heap, ele tá falando literalmente da memória, da parte da memória da heap mesmo, da memória RAM, e dump é para você extrair a heap da JVM. Então, quando a gente chama essa rota aqui, se eu clicar nela, você vê que ele fez um download aqui para mim, ó, heap-dump com 30 megas. Então, o que ele fez? Ele baixou toda a estrutura da heap da JVM que está rodando essa aplicação Spring. E o que acontece quando numa aplicação a gente instancia uma variável, quando a gente lê um arquivo, quando a gente lê algum valor como da variável de ambiente, ele armazena isso em um local. Qual que é o local que ele armazena isso? Ele armazena na heap. Então, quando a gente faz dump da heap, a gente também traz todos os valores que ele carregou em memória naquela aplicação. Então, aqui no heap-dump, se a gente abrir ele, tem uma ferramenta chamada Visual VM. Essa ferramenta aqui, muito boa. Com essa ferramenta, eu vou até... Deixa eu tirar um pouquinho do zoom dela aqui. Vou tirar o zoom. Aí. Então, aqui na Visual VM, eu não sei se dá para dar mais zoom nela aqui. É que eu só diminui a janela, mas eu não sei se dá para dar zoom aqui. Deixa eu ver rapidinho se dá para dar zoom, tá? Para vocês conseguirem maximizar, reiniciar janela. Falem para mim se vocês conseguem ver o programa bem aí. Porque isso é importante para vocês agora. Dá para ver? Eu não estou conseguindo ver o chat de vocês aqui. Deixa eu abrir aqui o chat. Ah, beleza. Então, dá para ver, né? Tá, vamos lá. Então, aqui a gente tem o Visual VM. E aqui no Visual VM eu posso clicar em File,
E aí depois load. Então aqui em cima não apareceu para vocês, mas tem uma opção escrito file ou arquivo. E aí tem um botão load para carregar um arquivo. Então ele abre essa janela para eu carregar um arquivo. E eu vou lá nos meus downloads e vou ordenar aqui pelo último que eu baixei. Então eu baixei aqui o HipDump 15, que foi o que a gente acabou de baixar da aplicação lá. Então eu vou clicar aqui em Open. E ele mudou e abriu essa outra janela aqui para a gente. E agora vamos entender o que é essa janela aqui. Então, nessa janela, ele traz um resumo do que estava carregado em memória naquele momento que a gente extraiu a memória, beleza? Então, naquele momento que a gente extraiu, tinha 62.131 bytes carregado em memória, da classe bytes do Java, não byte em si. A gente tinha 58.610 strings, né, usando a JavaLang string carregado em memória. A gente tinha 31.000 concurrent hash map carregado em memória, 16.000 objects e 13.000 linked hash map carregado em memória, beleza? E agora, se a gente clica aqui em JavaLang string, eu consigo ver todas as strings que estavam carregadas em memória naquele momento de execução da JVM. Então, se eu for rolando aqui, eu vou olhando, ó, JavaLang, Revoke, só que eu estou vendo aqui que tem 58.000 strings em memória. Para eu olhar uma por uma, para eu descobrir aonde que tem, por exemplo, alguma variável de ambiente aqui, é muito improvável, não que não dá, mas olhar um por um aqui é um sacrifício, né? Então, como que a gente pode fazer para analisar esse carinha aqui de uma forma mais assertiva, beleza? Então, se eu clico aqui embaixo em Summary, aqui no Summary tem o OQL Console. E o OQL Console, a gente consegue rodar como se fosse uma query SQL para pesquisar dentro de tudo que tem na classe JavaLang String. Então, eu posso fazer literalmente um select, ó. Select S from JavaLang String, onde o S convertendo para string, ele contém algum valor. Então, agora aqui dentro do contains, eu consigo pesquisar. Então, essa query aqui, ela vai pesquisar dentro da heap inteira, dentro da parte de string, um valor que eu vou fornecer. Então, o que eu vou pesquisar como um atacante? Eu vou pesquisar password, né? Posso pesquisar password, posso pesquisar AKIA, né? Se for, por exemplo, eu sei que o cliente ali está envolvido com a AWS, vou pesquisar AKIA. Eu sei que é GCP, então vou pesquisar por service account. Eu sei que é Azure, ou eu sei o que seja, né? Mas geralmente o que vai ter carregado em memória é senha de banco de dados, é secret, né? Então, se eu pego esse código e eu rodo ele, olha que legal que ele traz para a gente aqui. Ele trouxe todos os valores que contém password. Então, ele está dizendo aqui, SSL host config invalid trusted store password. The provided trusted store password could not be used to unlock, etc, etc, etc. E a gente tem aqui, ó, o Spring Mail Password, que foi aquele que a gente configurou no arquivo lá de configuração do Spring. E a gente pode ver aqui que ele está na posição 4097. Então, agora a gente sabe que a gente tem que ir na posição 4097, porque provavelmente lá é a região onde ele carregou as variáveis de ambiente. Então, 4097. Então, a gente volta aqui para o strings, vai na região 4097. Expande aqui. Região de 4.000 a 5.000, 4.097. Ó, 4.097. Então, logo abaixo do 4.097, o que eu tenho? A senha. Spring 123. Então, note que isso aqui seria exatamente o mesmo que a gente pegar um login senha de banco de dados, que pegar uma secret do JWT, de pegar um login senha de acesso ao sistema. Por exemplo, no Spring, tem o Spring Security, né? Onde você consegue controlar o acesso a determinadas rotas a partir de um login e senha. E esse login e senha, ele fica cadastrado dentro do Application Properties. Então, como ele fica cadastrado dentro do Application Properties, um atacante, se ele tiver acesso ao HipDump, ele vai conseguir extrair tudo que foi carregado em memória, inclusive o login e senha de acesso no sistema.
Então, o nível de criticidade de você conseguir fazer o heap dump e extrair as informações que estão na heap é o mais alto possível, né? A gente está falando aqui de uma vulnerabilidade extremamente crítica e que tem um risco muito alto, né? E a probabilidade de exploração dessa vulnerabilidade também é muito alta, porque tem vários bots que ficam batendo nas aplicações procurando por esses endpoints. Então, esse é o endpoint do heap dump, e aí deu para perceber um pouquinho a sua criticidade. A gente não para por aí, tem aqui a parte de métricas. Então, aqui a parte de métricas no Actuator, ele vai trazer informações sobre a aplicação, e tem uma parte aqui que é bem legal, que é esse HTTP Server Requests. Olha que legal. Então, se eu acesso essa métrica, isso aqui é mais para monitoramento da aplicação mesmo. Então, imagina que baseado nesse /metrics, você pode criar uma dashboard mostrando quanto que tem de disco livre na aplicação, o quanto que ela está executando de tarefa, o quanto que ele carregou de processo, o quanto que ele está usando de CPU, quantas conexões e sessões ativas tem no Tomcat e assim por diante. E eu posso acessar aqui o HTTP Server Requests. E ele vai mostrar para mim aqui uma contagem de quantas requisições estão sendo feitas na aplicação, ó, tá vendo? Então, aqui é uma contagem, o tempo de execução da aplicação. A gente tem aqui outras informações, que é um dos métodos mais utilizados e as rotas aqui que foram acessadas. Então, até o momento, aí aqui, por exemplo, se fosse uma aplicação do mundo real, por exemplo, nessa parte aqui, ele iria aparecer para a gente outros endpoints da aplicação. Então, ele iria aparecer /API, aquele endpoint secret, /API WSS e assim por diante. Então, aqui seria um dos locais possíveis para a gente detectar endpoints possíveis na aplicação. Porque, geralmente, eu já vi pessoas que estão fazendo pentest ou até bug bounty, se não tem um env e não tem um heap dump, a pessoa abandona, fala, deixa quieto isso aí, não quero nem ver. Mas se você para analisar o que a aplicação pode te fornecer de informação, principalmente o Actuator, acaba sendo muito valioso para um atacante essas informações, porque ele vai saber rotas da aplicação que estão sendo utilizadas pelos usuários. Além disso, além do metrics, a gente tem aqui uma rota chamada de... tem o schedule test, que ele vai mostrar a cron que está rodando, no caso a minha não tenho nenhuma, e eu tenho aqui o mappings, e esse aqui é muito divertido também. Então, se a gente não conseguiu nem fazer dump, a gente não conseguiu fazer dump das aplicações, a gente não conseguiu pegar as variáveis de ambiente, a gente não conseguiu olhar lá, mas o mapping está habilitado, o que o mapping ele vai falar para você? Todos os endpoints possíveis HTTP que existem nessa aplicação, inclusive os do próprio Actuator. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse carinha aqui, ele vai responder para essa rota, usando o GET, né? O Actuator Schedule Tests. Aí depois a gente tem aqui o Actuator, depois a gente tem o Actuator Loggers e assim por diante. Então, primeiro ele vai aparecer todos do Actuator aqui. Se a gente for rolando para baixo aqui, a gente vai chegar, tem aqui. Então, essa parte aqui é o que a gente criou. Então, olha os detalhes que ele traz para a gente. Dentro da classe API Controller, existe a função WSS, que é a função que a gente criou, e essa função ela vai responder para a rota /API /WSS. E ele vai responder para a gente com um string. Bem legal, então aqui já peguei um possível endpoint na aplicação. Se a gente for descendo, lembra que a gente criou aquele outro endpoint lá, admin, né? Então aqui a gente consegue ver aquele outro endpoint, sem precisar fazer fuzzing, sem precisar fazer nada do gênero. A gente conseguiu mapear todos os endpoints que existem na aplicação fazendo uma request. Então aqui a gente sabe que tem o API Controller, tem uma função chamada admin, e essa função ela só é acessível via post, e ele vai responder para a gente um JSON e também espera o envio de um JSON. E ele vai responder com uma string. Muito legal, né? Então, isso aqui acaba sendo muito útil. Então, se eu pego essa rota aqui, e aí aqui se fosse para pegar flag agora, né? Se eu acesso o /admin user update, ele diz 405, que esse método não é permitido. Por quê? Ele está esperando uma requisição post, né?
Então, se eu abro aqui agora o terminal, eu faço um curl post, a gente pode ver que ele disse que o media type não é suportado. Então, eu preciso passar aqui um content type como application JSON. E aí ele responde para mim como rota do admin. Então, como que daria para saber isso aqui olhando o mapping? É simples, né? A gente olha aqui o admin e ele está dizendo que ele espera receber um JSON e ele vai produzir para a gente um JSON. Então, se a gente olha aqui com "-v", a gente pode ver que ele respondeu para a gente aqui com content type application JSON também. Apesar da resposta não ser o JSON, porque a gente não respondeu um JSON, né? Então, a gente pode ver que o nível de criticidade da gente deixar mapeado o actuator é muito alto para uma aplicação. E agora vamos para um próximo passo. Vocês lembram que no começo, quando a gente estava instalando o Spring, eu selecionei para ele instalar nessa versão aqui, ó, 2.7.15, do Spring Boot mesmo. Só que se a gente entra lá no Maven, ó, Maven Spring Boot, e a gente pega lá no Maven Repository, a gente pode ver que esse carinha aqui, a última versão dele é a 3.1.3. E eu instalei a 2.7.15, ó, 2.7.15, de 24 de agosto de 2023. Aí vocês vão falar assim, pô, aí é fácil, né? Por isso que tá cheio de vulnerabilidade. Tá usando uma versão desatualizada. Então vamos pegar a última versão aqui do Spring e vamos instalar aqui a última versão. Vou substituir aqui nesse carinha. Vou dar um Ctrl+C. Vou fazer build, não vou mudar nada, tá? Ó, só alterei a versão. Vou dar Maven Package para ele compilar a nossa aplicação de novo. Beleza, compilou a nossa aplicação de novo. E agora eu vou rodar a nossa aplicação de novo. Vamos ver o que mudou na nossa aplicação. F5. Opa, Actuator. F5. Continua funcionando o Actuator. A gente consegue acessar o Mappings? Consegue acessar todos os mappings. Eu consigo ver o admin lá também? Consigo ver o admin na última versão. Eu consigo fazer download lá do HipDump? Vamos lá, HipDump. Ah, consigo ver o config props? Consigo ver o config props. Olha lá. Eu consigo ver, fazer o HipDump de novo? Consigo fazer o HipDump de novo. A única coisa que muda na última versão é o env. E olha só, quando você acessa o env, todos os valores de todas as variáveis de ambiente, eles colocaram asterisco para todas as variáveis de ambiente. Então, essa é a única alteração. Só que vocês entendem, vocês viram aqui junto comigo, que não importa o env não mostrar. Porque uma vez que ele carrega isso em memória, a gente já tem acesso. Então, como o HipDump continuou funcionando, né? Como o HipDump aqui, ele continuou funcionando e a gente conseguiu fazer download de novo. Se eu entrar aqui no Visual VM de novo, fechar o HipDump que está aberto aqui, abrir o HipDump que a gente acabou de baixar, ó, vamos abrir ele, que a gente acabou de baixar, o HipDump 17, ó, baixado 4.47. E a gente for lá, olhar de novo o JavaLang String, vou até pegar, eu acho que vai ser mais ou menos o mesmo caminho ali, né? 4.000 mais ou menos e 4.097. Vamos ver se vai ser mais ou menos lá também. Ó, 4.000, ó, já não é no 4.097, pelo visto, ó, já é em outro lugar que ele carregou as variáveis de ambiente. Então, vou ter que ir lá no OQL e rodar a nossa query de novo. Então, select from JavaLang string where s to string contains, e aí eu pesquiso aqui password. E aí, opa, o string é uma função, contains também é uma função. Aí, agora vai. Então, agora ele carregou para a gente no 2803. Então, voltamos lá no string, vamos lá no 2003. Então, cadê aqui? 2000. Ué, qual que é? É 2803, tá? Então é 2803. Então 2803. 2803. Aqui. Então aqui a gente tem a nossa variável de ambiente, tem aqui o username, tem a variável de ambiente e tem a senha também, que também daria para pegar. Então aqui uma prova que mesmo na última versão do Spring,
ainda assim daria para pegar com o hip dump, fazer download, tudo certinho. Tá, mas como que eu corrijo então esse negócio? Então você entra aqui no Application Properties, e aí aqui ao invés de você dar um include all, você coloca só o que você precisa. Por exemplo, o health check e o info, que só os dois que é o necessário para você trabalhar. Você não precisa mais do que isso. Se você for habilitar, habilite somente no seu ambiente de desenvolvimento. Não habilite esse carinha em produção, beleza? Então, se a gente roda de novo agora e aperta F5, agora a gente só tem o que é necessário, que é o health check e o info, beleza? Então, é isso. Queria mostrar para vocês o impacto dessa vulnerabilidade do Actuator, quando a gente deixa aqui o asterisco, e não só mostrar o env, e também não só mostrar o hip dump, mas mostrar que existe também outras coisas que a gente pode olhar. Isso que eu mostrei para vocês aqui é tipo 1%, não é 1%, mas é uns 30% do que dá para fazer com o Actuator. Por que eu estou dizendo isso? O Actuator, lembra que a gente leu bem no começo lá, que você pode criar as suas próprias rotas, né? Ó. Aqui, ó. Create and let you add your own, né? Você adicionar os seus próprios endpoints. O que isso significa? A comunidade, ela desenvolveu novos endpoints e novas funcionalidades. Por exemplo, a gente tem o Spring Cloud Gateway. O Spring Cloud Gateway, ele é um endpoint que você utiliza através do Actuator. E você pode trabalhar com esse carinha para ele ser o teu API Gateway. E aí você vai chamar Actuator Gateway e você vai poder cadastrar rotas. Inclusive, tem uma falha do ano passado que aconteceu. Se eu não me engano, está lá no repositório da CrowSec, a CVE, essa aqui, ó. CVE de 2022-22-947. E com essa CVE, você consegue um RCE numa aplicação Spring, explorando justamente o Actuator Gateway, o Spring Cloud Gateway. Pode ver que o prefixo dele aqui, ó, é /gateway. Mas, por padrão, a gente viu que não existe esse /gateway. Por quê? A comunidade desenvolveu esse add-on, né, desenvolveu esse plugin, e você conecta ele no Actuator. E aí tinha uma falha de Expression Language Injection que permitia você fazer RCE em uma aplicação Spring a partir desse carinha. Aí tem um outro add-on chamado Jolokia, que ele também é um add-on que você consegue conectar no Spring. É esse carinha aqui, ó. Jolokia is Remote JMX com JSON através do HTTP. Então, com o Jolokia, você consegue alterar várias informações de nível de sistema operacional e tem várias vulnerabilidades. Você consegue explorar LFI com ele, você consegue explorar várias outras vulnerabilidades. Então, minha recomendação é: use sempre um cofre de senha, um Secrets Manager, injete variável de ambiente direto a partir do Secrets Manager, evite colocar senha direto no arquivo de configuração ou subir isso para um repositório. Não configure aqui o exposure para asterisco, coloque só o que você precisa como env, health e assim por diante. Ó, o Copilot recomendando coisa errada aqui, ó. Então, só isso aqui já é o necessário, só o info e o health check. Então, é importantíssimo, até para evitar que alguém faça isso algum dia, você pode colocar no exclude, tá? Então, você pode colocar aqui no management, endpoints, exclude. Então, você pode criar ali uma block list para o hip dump, por exemplo, e para o env, e para o mappings. Então, você pode dizer que eles nunca vão subir como endpoint disponível, beleza? Então, você pode criar essa block list também. Então, além de colocar ali a allow list, alguém pode, sem querer, ir lá na allow list e colocar um endpoint. Então, sempre coloca no exclude também. Ele sempre vai considerar o exclude, beleza? Então, se você tiver o hip dump no include e no exclude, ele não vai deixar subir, beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado sobre esse assunto do Spring Boot Actuator e o impacto que a gente pode ter. Então, agora vocês podem combinar isso que vocês viram aqui com o recon que vocês aprenderam ali com o OffJA e elevar o nível de privilégio. Aí, se vocês acharem uma chave da AWS, aí vocês podem pegar isso que vocês descobriram com essa chave da AWS e fazer uma elevação de privilégio, que foi o que a gente viu na Talk do Montour. Então,
Para quem assistiu as últimas 3 talks aí, ó, dá para correlacionar todos os assuntos e aproveitar muito bem. Beleza? É isso. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Vamos dar. Show, velho. Voltamos todo mundo na tela. Cara, tu conseguiu linkar tudo, cara. Isso é que é a parte boa, né, Cadu? Muito fera, cara. Muito fera mesmo. É um impacto divertido aí, né? Dá para fazer um estrago, né? Cara, tu sabe que até aí, Cadu, até para não perder a oportunidade também de agradecer e também fazer abrir o espaço para divulgação de vocês aqui. Eu vi até que tu fez uma postagem de uma talk sobre do EKS, que é a mesma, não? Ou é parecida com aquela? É aquela do ano passado. É porque, o que eu tô fazendo, né? Essa talk, ela só foi feita para algumas pessoas, nunca foi feita publicamente, né? Então, foi feita na WSS do ano passado e foi feita no evento do Hack na Web Day, que foi em São Paulo ali, e tinha algumas pessoas. Então, não é todo mundo que sabe essa técnica. Então, vai ser a primeira vez que eu no YouTube vou fazer uma transmissão e mostrar isso pra galera, entendeu? Massa. Não, eu ia falar, então, inclusive, meus comentários, o pessoal tá comentando. Os comentários o Montoro disse, se achar uma chave AWS, abre uma breja, vai abrir e deixa a conta na paz. Deixa a conta em paz, vai fazer outra coisa. Mas então, gente, até para já agradecer, Cadu e já a participação de vocês, é muito bom ter vocês por perto. Já falei isso para vocês, sessão de casa total aqui da WSS. Inclusive, estou em dívida, mas vou resolver a dívida desta camiseta 2023. Vai chegar para vocês aí a nova camiseta. Sim. Isso sem a dúvida, né? Essas são as colecionáveis. E assim, sigam, vou deixar as redes sociais, o canal do YouTube deles, todas as coisas. E mais do que isso, né? Sempre mencionando, as formações e cursos que são oferecidos pelo Cadu e pelo Off-Jack são muito massa, né? Não preciso nem dizer, muito reconhecidas aí no Brasil. Cadu, cara, bom demais, tá? Pedrão, quer fazer também a tua mensagem? Até vou dar, quer deixar o teu agradecimento para ele em especial aí, não? Eu queria agradecer, exatamente. Não tem uma mensagem, é só agradecer ao Off-Jack e ao Cadu por estarem aqui com a gente novamente. Demais, tá? Tamo junto. E foi, olha, muito show, muito show. Esperamos que estejam conosco novamente em outros momentos, porque é sempre um prazer ter essas duas figuraças aqui. Obrigado. Se vocês tiverem a plaquinha de patrimônio aí, pode mandar aí que a gente móveis e utensílios, né? Exatamente. Já tá rolando uma coisa mais ou menos assim nos bastidores. Vai chegar até você, tá? Exato. Vai ter. Item colecionável, olha só. Exatamente. E detalhe, eu já tô me preparando que quando for entregar as coisas, tem que entregar de mala. Porque não é só a camiseta, tem que entregar um monte de coisa. Tem que levar exato, pelo menos mala de mão. Beleza, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo pelo momento e pelo sábado, dedicar o tempo com você. Muito bom, ajudaram a causa. E eu quero até aproveitar o momento para dizer para vocês que, graças ao nosso evento de hoje aí e tal, a gente já superou a marca do ano passado. Que massa! E isso vai ser muito fera. A gente vai anunciar publicamente isso também. Tá? Cadu, valeu, obrigado. Valeu. Sábado, aproveita aí, valeu. Valeu, galera. Até mais, tchau.